Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Vamos, então, à segunda parte da nossa aula sobre planejamento educacional. Nós falávamos, no nosso encontro anterior, sobre conceitos fundamentais da área de planejamento e finalizamos resgatando a história do planejamento educacional no Brasil, destacando os principais momentos, até chegar ao ponto em que a legislação educacional, tanto na Constituição Federal como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há a exigência legal, né, imposta à União, ou seja, ao governo federal, de elaboração de diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação, né, cuja proposta é estabelecer uma política de Estado para a educação, ou seja, política de longa duração para a educação, com o estabelecimento de diretrizes e metas no Plano Nacional de Educação, né, diretrizes e metas que devem ser cumpridas, né, por quem estiver no governo naquele período, então, independente do governo específico. Bom, eu vou comentar com vocês, a gente vai fazer uma análise das diretrizes e metas do atual Plano Nacional de Educação, que foi promulgado no Congresso Nacional em 2014, né, cujo período de vigência está compreendido entre 2014 e 2024. Então, esse Plano Nacional de Educação tem 20 metas que o Estado brasileiro tem que realizar, cumprir, né, ao longo dessa década. Eu vou também analisar com vocês, à luz do relatório elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, vou analisar com vocês a situação que, infelizmente, é uma situação de descumprimento da maioria das 20 metas do PNE. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, para quem nunca ouviu falar, é um ator social muito importante em defesa da qualidade da educação, que tem organização nacional e representação na Organização das Nações Unidas, na ONU, e a Campanha Nacional de Educação analisou os dados oficiais acerca do cumprimento e também descumprimento das metas do atual PNE. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação analisou os dados oficiais do INEP. Cabe ao INEP a tarefa de fazer o monitoramento do plano. Então, esses são os dados mais atualizados que nós temos sobre a situação atual do PNE. Também recomendo, né, para quem desejar acompanhar mais de perto, né, o site Observatório do PNE, eu vou disponibilizá-lo na plataforma. Ali tem os dados, muitas vezes, desagregados por estados e por municípios. Então, você pode verificar a situação de atendimento, de cumprimento ou descumprimento, ou cumprimento parcial, de metas do PNE na sua cidade, no seu município. É importante a gente ter conhecimento dessas informações. Bom, em primeiro lugar, no plano, nós temos o estabelecimento de um conjunto de diretrizes, ou seja, um conjunto de compromissos que o Estado brasileiro assumiu em 2014. Esses compromissos, eles são traduzidos concretamente em metas específicas que devem ser realizadas pelo Estado brasileiro durante a década de vigência do PNE. Então, o primeiro conjunto de diretrizes que eu quero destacar com vocês são as diretrizes para a superação das desigualdades educacionais. Elas envolvem o compromisso com a erradicação do analfabetismo, e aqui se trata
de todas as formas de analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, ou seja, em todos os níveis e modalidades da educação, né, a superação das desigualdades educacionais, né, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. O que significa que as escolas podem tratar, sim, do ponto de vista do currículo, de processos de discriminação, né? Porque tem diretriz do PNE comprometida com esse propósito. E aí as metas que compreendem essas diretrizes são as metas 1 a 5, a 9, a 11, a 12 e a 14. Aí nós temos, na sequência, as diretrizes para a promoção da qualidade educacional. Então, há a exigência do compromisso por parte do Estado brasileiro com a melhoria da qualidade da educação, com a promoção de uma educação que prepare os alunos para o trabalho, mas também para a cidadania, né? E essas diretrizes estão contempladas nas metas 6 e 7, 10 e 13. O terceiro conjunto são as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação, né? Diretrizes essas, por sua vez, contempladas nas metas 15 a 18. Aí nós temos as diretrizes para a promoção da democracia e dos direitos humanos, né? Aqui eu já quero fazer um destaque muito importante, né? Isso significa que pode, sim, se tratar da promoção da democracia na escola, que se pode, sim, tratar da temática dos direitos humanos e promover uma educação comprometida com a promoção dos direitos humanos, né? E numa compreensão fundamentada sobre o que são os direitos humanos, ou seja, os direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa, e não só de um grupo de indivíduos. Essas diretrizes, elas estão desdobradas, né, em outras 3. A promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, ou seja, a promoção da gestão democrática nas escolas, compreendendo que não é possível formar sujeitos democráticos se as instituições educacionais não forem administradas democraticamente, com ampla participação das comunidades nesse processo de gestão, né? Aí a segunda diretriz, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, ou seja, promover a formação humana integral, né? E a promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade que nos constitui. Então, o que isso significa? Pode tratar de temática relacionada a processos de discriminação que comprometem a valorização da diversidade? Pode sim. Não é verdade quando se argumenta o contrário. E a sustentabilidade socioambiental, né? Porque o planeta está no limite em relação à situação climática, o enfrentamento precisa ser feito agora, e, né, pela via da educação que também se pode produzir sujeitos humanos comprometidos com a preservação ambiental. Essas diretrizes se traduzem em 2 metas, as metas 8 e 19. E aí, por fim, nós temos diretrizes para o financiamento da educação, que se traduz no estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do produto interno bruto, do nosso PIB, então aumentando o investimento na educação ao longo da década de vigência do PNE, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade. Então significa que precisa ter política de financiamento que estabeleça padrão de qualidade para a educação, né, e equidade, a promoção da igualdade. Essa diretriz se traduz na meta 20 do PNE, que estabelece exatamente esse compromisso. Bom,
o plano precisa ser materializado. Essa materialização, a sua realização efetiva, depende de uma série de circunstâncias contextuais. O modo como está ocorrendo, num determinado momento, a relação entre sociedade e educação, a relação entre público e privado na educação, a concepção de qualidade da educação que prevalece num determinado momento, as políticas de avaliação e de regulação das políticas educacionais, né, a relação entre diversidade e educação, e nós estamos vivendo um momento marcado por uma série de tensionamentos sobre a avaliação de desempenho nas escolas, né? Vivemos um momento de retrocesso na participação social, então um momento, né, de uma participação cada vez mais restrita, e um momento também de promoção da intolerância em relação à diversidade étnico-racial, sexual, de gênero, que nos constitui como nação. Bom, nós avançamos em alguns aspectos, né? O plano prevê ampliação de recursos, ampliação dos investimentos em educação, até chegar, no final da década, ao investimento de 10% do produto interno bruto, né? O PNE também estabeleceu o custo aluno qualidade inicial, então, o estabelecimento de um referencial de qualidade inicial e depois o custo aluno qualidade, ou seja, um compromisso com uma política de financiamento que considere a dimensão da qualidade da educação para depois distribuir os recursos visando chegar àquele ideal de qualidade e não injetando o recurso e dizendo para os estados e municípios, façam um milagre que vocês tiverem que fazer, porque o recurso é só esse. Então, essa foi uma conquista importante. A institucionalização do Sistema Nacional de Educação, que aconteceu recentemente, semana passada, diga-se de passagem, olha, desde 2014, são 7 anos, né? Então, o Brasil criou um Sistema Nacional de Educação. A questão da gestão democrática, a questão de meta de valorização dos profissionais da educação, né? A questão de estabelecimento de uma política nacional de formação de profissionais da educação e o fato de que o plano conta com um monitoramento contínuo a metas cuja avaliação tem que ser feita de 2 em 2 anos, por exemplo, né? Então, há avaliações periódicas que são de responsabilidade do INEP, né, de avaliar e divulgar publicamente esses dados. O Fórum Nacional de Educação, que hoje não existe mais, né, mas existiu até o governo Temer, tinha a função de acompanhar a execução e o cumprimento das metas do PNE e a tarefa de realizar 2 conferências nacionais de educação até o final da década de vigência do plano. Isso é algo que nós retrocedemos, perdemos essa possibilidade. Agora eu quero falar da situação, né, infelizmente, de descumprimento da maioria das metas, das 20 metas do PNE. Então, vejamos a primeira. A primeira exige universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, né, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência. O prazo inicial era 2016, prazo final 2024. O dado que a gente tem é de 2019, não cumprida, tanto no prazo inicial quanto no prazo final. A meta 2 é uma meta de universalização do ensino fundamental. As crianças consideradas na faixa etária adequada para o ensino fundamental, de 6 a 14 anos, estão, 95% delas, nas escolas, mas 5% não estão. E isso, num país continental como o Brasil, ainda representa um número expressivo de crianças fora da escola.
Essa meta, o prazo final é de 2024, estamos muito distantes da possibilidade de cumprimento dessa meta. A meta 3 é uma meta que estabelece o compromisso de universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, que é a faixa etária considerada adequada para o ensino médio. Até o final do período de vigência, então até 2024, elevar a taxa líquida de matrículas no ensino médio até chegar a 85% da população nessa idade. O prazo inicial era 2016, prazo final 2024, nenhum dos dois prazos, evidentemente, foi cumprido. A meta 4, meta de universalização da educação básica como um todo para as pessoas com deficiência. Então, para a população com deficiência de 4 a 17 anos. O prazo inicial era 2016, não foi cumprido esse prazo inicial, e até 2019 não se cumpriu. Aí nós temos... Só um minutinho, acho que travou aqui. A meta 5, meta de alfabetização de todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. O prazo final é 2024, está distante da possibilidade de cumprimento. A meta 6, uma meta da educação em tempo integral, que exige, no mínimo, 50% das escolas públicas atendendo em tempo integral, e pelo menos 25% dos alunos da educação básica até o final do plano em 2024. Também é uma meta que está muito distante do cumprimento. A meta 7, meta de melhoria da qualidade da educação em todas as modalidades e etapas, tem como prazos 2015, 2017, 2019, 2021. Essa é uma meta que foi parcialmente cumprida. A meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência do plano, e, pelo menos, atingir 25% dos mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Então, é uma meta que visa enfrentar as desigualdades educacionais tão presentes na nossa realidade. O prazo final é 2024, estamos muito distantes da possibilidade de cumprimento. A meta 9, de elevação da alfabetização da população com 15 anos ou mais, e erradicação do analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Então, é praticamente uma meta da educação de jovens e adultos. Prazo inicial 2015, prazo final 2024, não cumprido até hoje. A meta 10, oferecer, mais uma meta que está relacionada à EJA, no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos do ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Prazo final 2024, estamos distante do cumprimento. Meta 11, relacionada à educação profissional, triplicar as matrículas da educação profissional técnica no nível médio. Prazo final 2024. Essa é uma meta parcialmente cumprida. A meta 12, elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população, na faixa etária considerada adequada para o ensino superior. Prazo final 2024, também estamos distante do cumprimento. A meta 13, uma meta que prevê elevação de qualidade da educação superior
e a ampliação de mestres e doutores do corpo docente, né, no Sistema Superior de Educação para 75%, sendo no mínimo 35% de doutores. Essa é uma meta parcialmente cumprida. A meta 14, também relacionada ao ensino superior, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação em estrito senso, né, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Outra meta parcialmente cumprida. A meta 15 é relacionada ao estabelecimento de política nacional de formação de profissionais da educação, né? Prazo inicial 2015, não cumprida nesse prazo inicial, não cumprida até 2019. A meta 16, né? Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Prazo final 2024, também estamos muito distantes do cumprimento. A meta 17 é valorização dos profissionais do magistério e das redes públicas, de forma a equiparar o seu rendimento a outras profissões que têm também escolaridade de nível superior, até o 6º ano de vigência do PNE, ou seja, até 2020. Estamos distantes do cumprimento. A meta 18, também uma meta de valorização dos profissionais da educação pública, né, assegurar, no prazo de 2 anos, então era até 2016, a existência de planos de carreira. Também não foi cumprida nesse prazo inicial, não cumprida até 2019. Chegando perto do final, a meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos, então em 2016, né, condições de realização da gestão democrática, não cumprida nesse prazo inicial, também não cumprida até 2019. E, por fim, a meta 20, que prevê ampliar durante essa década o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano, então, em 2019, e no mínimo o equivalente a 10% em 2024. Não cumprido esse prazo inicial, não cumprido até 2019, tem grande possibilidade de não ser efetivamente cumprida. Considerando, inclusive, que nós estamos vivendo um momento de recessão econômica, né? Então, o investimento em educação diminui significativamente. Bom, finalizamos por aqui. Eu quero deixar para todos vocês os meus mais sinceros votos de boas festas, de um período que significa a celebração da vida nesse final de um ano tão difícil, né? Desejo a vocês que passem esse momento com as suas famílias, os seus amigos, e que sejam felizes, e a gente se encontra novamente em 2022. Até lá!